Exatamente, Ademar. Aqui mesmo em Lagoa, a equipe dos bombeiros, eles diariamente se deslocavam, Exatamente. passavam o dia inteiro nas buscas. Conversei com o Tenente Alex, de fato, eles conseguiram varrer 55 quilômetros de extensão do rio. Além disso, teve o trabalho subaquático com os mergulhadores, teve o trabalho de varredura com cão farejador, e nada desses esforços foi possível, conseguimos encontrar. Isso mostra que o corpo provavelmente estava muito profundo, estava nas profundezas, preso ou ainda não tendo trabalhado adequadamente biologicamente para que ele flutuasse. E Sim. isso, infelizmente, felizmente, na verdade, né, sob o ponto de vista investigativo, ontem nós tivemos a confirmação que se tratava do Patrick mesmo. E o corpo foi localizado próximo à ponte. Foi, Ademar. E isso é uma situação ainda inexplicável, porque ele estava a menos de 400 metros do local. Isso em comparação ao corpo da Liliane, que flutuou por 5 quilômetros. Em poucos dias, na verdade em 3 dias, ele flutuou por 5 quilômetros. E o dele, quase 16 dias, estava no campo visual que da ponte conseguia ver o corpo dele flutuando. Exatamente. Não, e se confirmou aquela tese que a polícia trabalhou desde o início: feminicídio seguido de suicídio. No início nós conseguimos identificar o cenário que se montou apontava para esse quadro: suicídio, feminicídio, mas como não é de praxe descartarmos nenhuma via, nós trabalhávamos com outras linhas de ação, inclusive interrogando pessoas, indo atrás de elementos que apontassem outros elementos, talvez uma participação ou não de um terceiro. Mas com o encontro com a materialidade do suicídio, aí a gente fecha esse cenário, e aí o trabalho continua apenas para elucidar as circunstâncias e encaminhar para o Poder Judiciário. Com a morte, cessa a punibilidade. Então o Estado ele perde o interesse de punir porque não tem mais condições para isso. Não tem quem Não punir. tem quem punir na seara criminal. Então, o nosso trabalho se elucida, termina a partir dessas circunstâncias, mas o que motivou, o que levou ao crime, então a gente tenta chegar até esses elementos e encaminhar o inquérito para o Poder Judiciário. Claro, a polícia não vai revelar, até por questão ética, mas conseguiu levantar elementos assim que pudessem conduzir a motivação desse crime praticado pelo Patrick. Olha, alguns depoimentos foram bem contundentes em relação à vida do casal. Eles viviam bem, materializaram a relação em maio, e durante todo esse período nunca deram prova de brigas, não tinha nenhuma medida, nada. E muito recente, na semana anterior à morte, na verdade na semana da morte, iniciou uma briga muito forte entre o casal. Tivemos alguns nortes por que teria começado essa briga, mas envolve um caráter privado, envolve uma situação ainda que é muito sensível, até mesmo para abordar, porque nós não temos a prova. E Exato. mesmo se tivéssemos, agora nesse momento fica infundado difundir, porque já perdeu o interesse investigativo e Exatamente. etc. Mas nós temos uma noção do que teria acontecido, teria conduzido os ânimos durante a semana e culminado com esse ato talvez impensado do Patrick e inconsequente a retirada da própria vida. E na semana passada, quando lhe entrevistamos aqui no programa Bom Dia Cidade, o senhor até informou, comentou de que a polícia passava a trabalhar com a hipótese de que ele estivesse vivo, porque afinal foi feito um amplo trabalho, foi feita uma verdadeira varredura numa grande área do rio e não houve a localização do corpo. Diante disso, a polícia passou a trabalhar com a hipótese remota de que ele estivesse vivo. Exatamente, Ademar. Depois que nós fomos comunicados que as buscas teriam cessadas, as buscas pararam, a gente iniciou algumas ferramentas no âmbito da Polícia Judiciária, deflagramos várias medidas para tentar encontrar, fazer um caminho inverso da localização do Patrick, e por uma questão do destino, da sorte, o corpo veio a aparecer, porque nós iríamos com todas as ferramentas. A equipe de Barracão, eu conversei com eles no final da semana passada para a gente dar atenção máxima a esse caso,
E aí, no final de semana, a gente já estava aguardando essas medidas serem implantadas, e ontem a gente teve essa coincidência de ter localizado o corpo dele. E teve até uma coincidência fúnebre, que foi o aniversário do Patrick, 19/10/1995. Ah, teve esse 19 aspecto do 10. também. Ontem foi aniversário dele e o Ele corpo... estaria de aniversário ontem. Exatamente, 19/10. E no dia que foi localizado o seu corpo. No dia que foi localizado. No final da manhã do dia 19, dia do aniversário dele. É uma situação até curiosa, não é mesmo? E ele pediu, em uma das mensagens, Ademar, ele falou que Deus me perdoe, né? Que Deus me perdoe por antes de cometer o fato e ter marcado a Liliane. Não se sabe. Isso denota que ele premeditou. Ele premeditou, ele teve tempo de articular as ações. Essa publicação foi na parte da tarde, Foi no final na sua página no Facebook. Exatamente. Foi no final da tarde, por volta de umas 17 horas. E o crime teria acontecido entre 7 e 8. Entre 19 e 20 horas, os vizinhos Sim. ouviram a briga, alguns minutos ali de confusão, e logo em seguida um silêncio. O Sim. carro entrando na garagem de ré e o carro saindo, e não se viu mais movimentação. Então, foi nesse período que ocorreu o ápice da discussão e as lesões que ele teria causado dentro da residência ainda. Essa foi a única publicação dele nas redes sociais? Tem várias. Tem várias. Tem várias. Eles têm uma página que, inclusive pelas fotos, você vê que são pessoas que têm uma juventude, uma jovialidade, que estavam bem. E tem vários. É uma página que era alimentada como um casal comum. Exato. Mas a última publicação do Patrick é essa, que Deus me perdoe. E logo em seguida ele marca a própria Liliane. E a gente acredita que ele já aguardava ou já estava à espera dela em casa para retirar os demais pertences e daí cometer esse ato bárbaro. Né? Menos mal que o casal não possuía filho. O Patrick tem uma filha. Mas não com ela ou com ela? Não com ela. De um outro relacionamento. De outro relacionamento. E inclusive foi muito questionado porque era uma criança que estava ali nas fotos do casamento. E vieram perguntar bastante, mas não era deles. Era uma filha de outro relacionamento dele. Mas morava com eles? Não morava com eles. Não morava. É. Eles moravam sós. Que bom que o caso foi esclarecido. Por esse aspecto, a gente até tem que comemorar, não é mesmo? Porque a gente temia que se tornasse, num caso, insolúvel o delegado. É um certo alívio sob o ponto de vista investigativo. Para a família, eu não sei até que ponto os parentes estiveram lá e eles estavam calmos, estavam tranquilos. Isso denota, inclusive, a veracidade das informações. A gente, em momento algum, desconfiou que os parentes estivessem escondendo nada, Sim. porque eles foram muito sinceros com a equipe, conosco, prestaram as informações. Procuraram colaborar. Demais, deram todos os detalhes, forneceram o que podiam. E daí a gente pôde entregar à família o corpo para que ele fosse velado adequadamente. E sob o ponto investigativo, de fato, confirmamos a hipótese inicial, vamos terminar os trabalhos e enviar para o Poder Judiciário. Isso. Delegado Falcão, identificada a identidade do cadáver encontrado junto à ponte do rio Passinho Fundo aqui em Lagoa Vermelha. Também uma situação que gera um certo mistério, porque no domingo eu já estava me preparando, finalizando ali os preparativos para a semana e fui acionado de que teria encontrado um cadáver na ponte, sentido Passo Fundo, e aí a gente se deslocou imediatamente e conseguimos identificar que se tratava de um cadáver humano, isolamos o local, chamamos a perícia. Em adiantado estado de decomposição. Bastante. Eu sou leigo na área da medicina legal, mas eu acredito que já estava entre 10 a 15 dias naquela posição, pelo estado, No mínimo. No mínimo. E a gente ficou muito questionativo porque não teve nenhuma ocorrência nesse período de desaparecimento na nossa região que não tivesse sido aparecido novamente. Porque quando uma pessoa desaparece, nós deflagramos algumas medidas de urgência, a pessoa aparece, comparece à delegacia, presta depoimento e a gente encerra com desaparecimento e o aparecimento e arquiva. Sim. E eu não tinha nenhum, eu não lembrava, principalmente nas características, um homem adulto, entre 25 e 35 anos, e não me passou ali imediatamente quem poderia ser. E aí a perícia não conseguiu vir imediatamente, porque teve um acidente terrível entre Passo Fundo, acho que na direção de E Ernestina. De Ernestina, isso. E aí eles nos comunicaram que demorariam em torno de 4 a 5 horas para se liberar e vir para cá.
Então a gente guarneceu, a Brigada Militar nos deu um apoio muito grande, foi ao local, fizemos buscas com os policiais, demos uma varredura no local para tentar identificar a rota de acesso, se teria pertences, se teria algum indicativo de qualquer pessoa que passasse, mas não conseguimos ver, não conseguimos identificar, na verdade. Região fechada, bambuzal, dá para o rio, e daí, durante a perícia inicial, conseguiram identificar por uma carteira de habilitação. E aí nós fomos ao sistema e tinha uma ocorrência de desaparecimento lá em Farroupilha. Ah, foi aí que pegou a linha do esclarecimento. Exatamente. Então entramos em contato com os familiares. A irmã do falecido contou o que tinha acontecido, que ele estava desaparecido desde do dia 13, quando eles registraram a ocorrência. Mas o desaparecimento ocorreu bem antes. Desde o início de outubro ele estava sem comunicação com a vítima.